Então, você pega outras seitas que vão introduzir qualquer coisa que acrescente a obra de Cristo. Pagamento de promessa, fazer campanha, dar dízimo, frequentar a igreja. De vez em quando aparece um pessoal na minha igreja, de outras igrejas. Ele, pastor, para eu vir para cá, primeiro conheceu a fé reformada através das mídias sociais, YouTube, tudo, conheceu. Aí, de repente, viu que estava numa igreja que não ensina nada disso. E aí, quando diz, aí me pergunta, eu estou nessa situação, o que é que eu faço? Eu digo, fica até aguentar, fica quando você pode, fala com o teu pastor. Aí ele disse, pastor, eu fui falar com o meu pastor, dizendo que eu agora tinha um outro entendimento, que eu estava pensando sair. O meu pastor disse que se eu sair da igreja, eu perco a minha salvação. Claro, eu estou perdido, estou condenado. Tem igrejas, inclusive ditas evangélicas, que dizem isso. Se você sair da igreja, você está perdido, você está condenado, você vai ser amaldiçoado, a mão de Deus vai pesar sobre você. Isso é uma forma de salvação por obras, porque determina a filiação àquela igreja como sendo condição para a salvação. Enquanto você estiver afiliado àquela igreja, você está salvo. Se sair, você está condenado. Então, qualquer igreja que acrescenta a obra de Cristo, diminui a obra de Cristo, ou introduz algum tipo de obra, ela está negando a verdade fundamental do Evangelho. E aí é uma seita. Ela não é mais igreja, ela é uma seita mesmo, porque nega a obra perfeita de Cristo por nós. Qualquer igreja que de alguma forma negue que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus, ela está negando uma das doutrinas principais da Escritura e do cristianismo histórico. Então, as seitas fazem isso, elas acrescentam alguma coisa à obra de Cristo. Por exemplo, os judaizantes na época de Paulo, eles não negavam que a salvação era por Cristo, mas para que a pessoa fosse salva, ela tinha que crer em Cristo e se circuncidar, guardar a lei de Moisés. Paulo combate isso na carta aos Gálatas. Na Idade Média, a Igreja Católica desenvolveu o conceito, a Igreja Católica não negou que a salvação é através de Cristo, durante a Idade Média, mas ela acrescentou a mediação de Maria, a mediação dos santos e a mediação da Igreja, a doutrina do purgatório, que no fim acaba esvaziando a obra de Cristo. Então, por isso, para os reformados, a Igreja Católica é uma seita, talvez a maior que exista. É uma seita, a gente não considera como igreja cristã nesse sentido. Não quer dizer que não tem católico que seja salvo. Se tem católico que seja salvo, é porque ele está indo contra a doutrina da igreja dele. No Concílio de Trento, que foi o concílio da Contra-Reforma, um dos anátemas que tem lá é: maldito todo aquele que disser que a justificação é somente pela fé, sem as obras da lei. Então, nós todos somos amaldiçoados pelo Concílio de Trento, num dos seus cânones, se não me engano é o 30, que diz exatamente isso. Muito bom. Agora, deixa-me dizer uma coisa, é importante dizer. Pode acontecer que haja irmãos que têm uma fé genuína em Cristo Jesus, mas eles não foram instruídos, ou por deficiência no pastorado, deficiência na igreja, eles, de alguma forma, eles não formularam claramente na cabeça, não articularam isso que eu falei aqui, por exemplo. Não está claro na cabeça deles por que é pela graça, o que é que significa ser pela graça, mediante o sangue. Se você perguntar para eles, como é que você espera ser salvo? Ele vai dizer, eu espero ser salvo mediante o que Cristo fez na cruz por mim. Né? Mas e você tem alguma contribuição? Sim, tenho, claro, eu tive que aceitar, eu tive que decidir. Então, eu creio que ele é crente, ele só é incoerente, mas ele é crente. Ainda bem que a salvação não é pela coerência, né? Porque senão nenhum de nós aqui teria salvo. Eu sou incoerente, você é incoerente, Calvino foi incoerente. Mas eu creio que tem gente que é salva, mas ela não percebeu todas as implicações ainda do que significa a salvação pela graça mediante Cristo Jesus. Então, por isso que eu me relaciono com os irmãos arminianos, sem dificuldade. Eu considero arminianos que creem na salvação pela graça mediante Jesus como meus irmãos em Cristo. Embora eu acho que está um pouquinho equivocado com relação à maneira como essa salvação é ministrada, mas não me separo deles por isso. Ele vai chegar um pouco mais cansado no céu, mas vai chegar, né? Vai chegar, um pouco mais cansado, né? Tem um ancião aqui que quer fazer uma pergunta, pastor. Em que sentido o crente é liberto da lei? Ele é liberto da condenação da lei. Ele não é liberto da obrigação da lei.
Quando a pessoa se converte, ela continua obrigada a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é o resumo da lei segundo Jesus. Então nós continuamos debaixo da mesma obrigação, só que a quebra dessa obrigação não nos condenará mais, não pode nos condenar. Não estamos mais debaixo da lei nesse sentido, de que a lei exige obediência perfeita e me condena se eu quebrá-la. Nós não estamos mais debaixo da lei nesse sentido, mas ela continua dizendo o caminho que eu devo viver e que eu devo andar. A lei de Deus não passa, ela é eterna. Como que nós poderíamos associar todo esse tema em relação às crianças? Sim. Essa é uma pergunta que é difícil de responder, uma vez que o Novo Testamento, especialmente as cartas, elas foram escritas pelos apóstolos para igrejas de primeira geração. Não tinha uma segunda geração. As crianças só começam a aparecer na segunda geração, quando os crentes se casam, constituem família e têm filhos. Então, as cartas foram escritas para igrejas missionárias, que eram geralmente compostas de adultos, não é? Gente que se converteu com a pregação e que vinham para a igreja trazendo os seus filhos. Então, por isso, há pouca informação, especialmente nas cartas, no livro de Atos, a respeito do papel das crianças ou como a questão da salvação se aplica a crianças. Mas os teólogos que não se satisfazem com esse tipo de resposta que eu estou dando, onde a Bíblia fica calada, a gente tem que ficar, não é? E os teólogos não se satisfazem com isso, eles vêm com algumas teorias. E entre elas eu vou colocar algumas principais. Bom, primeiro, é possível que crianças sejam regeneradas muito cedo na vida, meses até. E o exemplo que é citado é de João Batista, que no ventre da sua mãe, ao ouvir a palavra de Maria, saltou de alegria. Né? E o texto diz que ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Que João foi cheio do Espírito Santo e saltou de alegria. Então, existe a possibilidade da regeneração já no ventre da mãe. Não é conversão, porque conversão já é um ato em que a pessoa se converte, larga os seus maus caminhos e se volta para Deus. Não é? Mas a regeneração é uma obra direta de Deus na alma do homem, implantando um novo princípio de vida. Então Deus pode fazer isso em qualquer idade, até na barriga da mãe. Eu acho, por exemplo, que minha esposa é um caso desse, porque não conheço ninguém mais crente do que ela. E desde que ela se entende por gente, ela creu. Ela não consegue lembrar de nenhum período, mesmo na infância, em que ela não tenha crido em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que ela é um desses casos em que ela foi regenerada, ou já nasceu regenerada, ou então Deus moveu, trocou o coração dela, mudou o coração dela ainda quando ela era criança, né? Diferente do meu caso, eu sei exatamente o dia, a hora, o local em que Deus mudou o meu coração quando eu tinha 23 anos de idade. E isso vai variar de pessoa para pessoa aqui. Então, o fato de que você não sabe o dia, não tem uma experiência de conversão, não quer dizer que você não seja salvo. Como é que eu sei que eu estou vivo? Eu não estava lá na hora que eu nasci, mas é que eu tenho todos os sintomas, não é? De quem está vivo, né? Então, eu posso não saber quando eu fui regenerado, mas eu percebo pela minha vida e pela ação de Deus em mim que eu sou regenerado. Então, primeiro, há esse caso de crianças que são regeneradas desde cedo. A pergunta sobre o que acontece com crianças que morrem na infância, ela é mais complicada de responder. Tem duas teorias. A primeira diz que se ela for eleita, se a criança morrer antes da idade, antes dela chegar num período, num tempo da vida dela, em que ela conscientemente peca, se ela morrer antes disso, ela é eleita. Aliás, se ela for eleita, a primeira tese é, se ela for predestinada, ela vai para o céu. Se ela não for, ela vai para o inferno. Tem gente que defende isso, mas eu acho isso não é muito compatível com a justiça e a graça de Deus. Eu prefiro a outra teoria que diz que se a criança que morre antes de pecar conscientemente, ela está imputada na cruz de Cristo, ou seja, o pecado
original que ela trouxe no nascimento. Ela não cometeu nenhum pecado atual ainda dela, não é? Mas ela tem a corrupção de Adão e a culpa de Adão. Isso foi imputado na cruz de Cristo. Então, toda criança que morre antes de pecar conscientemente, ela vai para o céu. Essa é a minha posição. Mas, como eu digo, isso aí são hipóteses. A gente não tem como provar. Tem passagens que dizem: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Talvez seja a passagem que mais chega perto disso que eu estou falando. Minha dúvida é em relação a conciliar salvação irrevogável e tentação. Boa. Por que nós somos tentados se o diabo sabe que vai falhar miseravelmente se a salvação é irrevogável? Porque um cara que está com muita raiva, ele não tem inteligência emocional. O diabo não tem inteligência emocional. Não tem sabedoria milenar nenhum. O pecado emburrece. Satanás é um anjo caído. Ele pode ser espertalhão, mas sábio ele não é. Sábio é uma característica de quem é justo, é de Deus. Ele é burro, tanto é que ele matou Jesus, mandou Judas trair Jesus, assinou a própria sentença de destruição dele. Como é que ele não viu que a morte do Messias, se ele conhece tanto o Antigo Testamento, como é que ele não viu que a morte de Cristo, na verdade, seria a derrota dele? Então, ele não é sábio. Inútil. É invencível. Mas, eu me lembro quando eu estava fazendo o meu doutorado na Holanda, que foi, terminando o doutorado, que foi quando o Iraque invadiu o Kuwait. Lembram disso? Invadiu para tomar os poços de petróleo e tudo mais. Eu estava na Holanda. E eu me lembro bem de como os Estados Unidos e países aliados mandaram os aviões, né? Foi quando apareceram pela primeira vez aqueles aviões, o F-15, né? Que é camuflado, né? Que lançava bombas de precisão assim, e saíram detonando todo o exército iraquiano, de maneira que os iraquianos tiveram que deixar o Kuwait. Mas eu me lembro vendo a cena na televisão. Eles tinham sido derrotados, perderam a guerra, mas na retirada, eles incendiaram todos os poços de petróleo. Onde ele passava, eles tocavam fogo. Já tinham perdido a guerra. Mas a ira, a raiva e o ódio fizeram com que eles dissessem: nós estamos perdidos, mas nós vamos levar conosco o maior número que a gente puder. Eu penso que essa é a situação desse anjo caído aí, que de sábio não tem nada, não tem inteligência emocional nenhuma. Não, ele é esperto só. Sábio é Deus e aqueles que são de Deus.